Então, o que justifica você fazer a frenectomia? Então, por exemplo, finalidades ortodônticas. O paciente é incomodado com esse diastema, ele não gosta desse diastema e você quer fechar esse diastema. Dificilmente esse diastema vai se manter fechado se você tiver um freio muito fibroso com inserção na papila. Ele vai dificultar o fechamento. Quando você conseguir fechar, você vai isquemiar essa região e ele vai começar a inflamar. Ele inflama, ele infecciona, ele dá dor, ele causa sangramento. Vai ser sempre um transtorno. Dependendo da situação, se for muito grande, a gente espera aproximar um pouco os dentes, mas faz a remoção antes que os dentes juntem. Porque se você juntar, você começa a ter isquemia daquela região, aquela região do freio começa a ter pouca nutrição e aí começa a dar problema de infecção, inflamação dessa junçãozinha. Então, você pode realizar essa frenectomia após o rompimento total dos incisivos laterais permanentes, tá? Onde através de forças naturais tivessem tido tempo para tentar o fechamento do espaço existente. Eu aconselho você fazer após o crescimento, o aparecimento dos caninos, tá? Porque com isso ele terminou de fechar aquele movimento eruptivo que ele faz, né? E você não vai fazer uma cirurgia de frenectomia na época de diastemas naturais, de diastemas morfológicos, que é a fase do patinho feio. Para finalidade protética, pensa bem, gente, uma pessoa com a inserção do freio muito baixa, você vai ter que fazer um alívio na prótese até na região de vedação. E aí a prótese perde vedação e fica caindo. Olha que beleza. Muitos pacientes, a gente tem uma cirurgia que a gente chama de bridectomia, que não tira só o freio labial superior, você tira quase todos. Existem alguns que a inserção é tão baixa que a gente tem que remover todos, que senão você vai fazer vários buracos na prótese e vai continuar machucando o paciente. Porque como aquela fibra, na hora que a prótese pega a pressão, ela meio que guilhotina essa fibra, esse freio aí, e machuca mesmo, chega a fazer um talho no freio labial do paciente. Vira e mexe, a gente tem que fazer bridectomias para poder acomodar a mucosa, inclusive em pacientes que vão fazer protocolo. Porque na hora que você coloca a prótese e parafusa, se essa região aqui tiver, você pode até fazer um alívio, mas dependendo da linha de sorriso do seu paciente, vai aparecer e vai ficar estranho. A gente sempre quer esconder ali a linha da prótese, né, na hora que a pessoa está fazendo sorriso, está tendo sorriso. Então, para isso, muitas vezes você precisa fazer a remoção ali daquela brida, ou pelo menos reposicioná-la numa posição mais superior. Eu gosto de tirar. Você tira, resolve o problema, aumenta a vedação do paciente, que você pode fazer a prótese até um pouquinho mais alta, e fica perfeito. O paciente para de ter dor de cabeça. Finalidades periodontais. Acontece mais esse tipo de coisa no lábio inferior, tá? Principalmente aqueles pacientes maravilhosos que adoram botar piercing bem aqui, né? Bem aqui assim, ou pra dentro ainda. Nessa região, gente, o que acontece? Quando o freio é muito robusto, ele fica puxando a mucosa para cima. Toda vez que o paciente fala, conversa e tal. E embaixo, ele fica puxando a mucosa para baixo. Nessa região, que é um pouco mais fina, é mais comum acontecer as retrações devido a essa puxada mesmo do freio, tá? Então, você começa a ter retrações gengivais. Há um aumento das coroas. Você pode ver que aqui a gente tem um aumento, né? Essas coroas são maiores do que deveria ser. A gengiva dessas coroas deveriam estar mais ou menos aqui onde está a setinha. Então, devido ao repuxamento desse freio, você acaba tendo essa certa retração. Dificuldade de escovar de forma correta, facilidade ao acúmulo de alimentos, né, na área cervical, além de tensão direta exercida da gengiva marginal durante o movimento do lábio e da língua, deslocando a mucosa gengival no periodonto de sustentação. Isso aqui são os problemas que o paciente pode ter ao longo da vida, se esse freio for robusto, se esse freio tiver uma inserção muito baixa, se as fibras dele penetrarem até a região palatina, vai causar transtorno, dificuldade para o paciente em toda a sua vida, tá? Principalmente se ele não gosta. Se ele acha charmoso esse diastema, faça a limpeza, profilaxia a cada 3 meses para evitar a doença periodontal e mantenha, seja feliz. Mas a maioria não gosta, é antiestético. Pede para você juntar com resina, porque fica pior ainda, né? Que aí você acumula alimento na resina e no freio e vai aumentando ainda mais o problema periodontal do paciente. Então, nessa situação, é importante para que você faça o tratamento correto, que é o ortodôntico, né? Você fazer a remoção desse freio.